seja muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje estamos aqui no Centro Histórico de Curitiba. Fique com a gente. Começa agora o Identidade Paraná. Nossa parada de hoje é a Praça João Cândido, que fica no Centro Histórico de Curitiba. Aqui encontramos três grandes atrações: o Palácio Belvedere, as ruínas de São Francisco e as Arcadas de São Francisco. O Belvedere foi construído em 1915, na região mais alta da Curitiba urbanizada da época. Foi mirante, rádio, observatório astronômico e até posto da Polícia Militar. Hoje está totalmente revitalizado e abriga na parte de cima a sede da Academia Paranaense de Letras e no primeiro piso um café-escola. As ruínas são os remanescentes de uma construção inacabada iniciada pelos portugueses que viria a ser a Igreja de São Francisco de Paula. E as arcadas, uma passarela coberta em forma de arcos, que abriga pontos comerciais e culturais, principalmente galerias de arte e antiquários. E cada detalhe deste cenário conta um pouco da história do Paraná. Vale a pena a visita. E vamos começar o programa com novidade. O MON reabriu a exposição Ásia, a Terra, os Homens, os Deuses, inaugurada em 2018 com uma nova versão. Na releitura foram substituídas cerca de 50% das obras expostas. Essa exposição reúne itens que contam um pouco da história e da cultura de dezenas de países asiáticos, lugares por onde o diplomata Fausto Godoy morou e representou o Brasil por tantos anos, né, Fausto? Nesse período, essa exposição já recebeu mais de 500 mil visitantes. Era essa a sua intenção quando você fez essa doação para o MON? Que isso aqui ficasse exposto e que as pessoas pudessem ter acesso? Essa exposição, essa coleção, na realidade, que são quase 3.000 peças, fazem parte de um propósito de vida. Eu tive o privilégio de morar em 11 países da Ásia, servi em 11 países da Ásia, e desde então eu me enfiei na cabeça que eu achava que eu tinha que transmitir um pouquinho dessa minha experiência para os meus conterrâneos e os visitantes que não tiveram essa bênção que eu tive de morar nesses países. Então, para mim, foi quase que uma obrigação que eu me impus de trazer um pouquinho dessa cultura para aproximar o Brasil da Ásia. O que é Ásia? Quer dizer, Ásia é Índia, Ásia é China, Ásia é Japão, Ásia é Índia, China é Japão, mas é muito mais. E cada um com a sua individualidade. E como é que você distribuiu isso na exposição, nessa segunda etapa? Pois é, então pensando nessa heterogeneidade, então eu resolvi fazer por regiões, antes de ser por temas, por regiões. Então nós temos aqui hinduísmo, nós temos budismo mais de origem quase que ocidental, por causa das tropas de Alexandre o Grande que chegaram no Paquistão. Aqui também é uma China budista. Nós temos os Bodhisattvas, que são os futuros Budas, que estão encarregados de levar a humanidade para frente. Nós temos o Buda, e nós temos aqui dois jarros, que são muito importantes, porque eles são jarros tumulares. Eles são colocados no túmulo dos defuntos com o alimento, para que alimentar o defunto na próxima vida. Conceito que eu desenvolvi nessa parte. Eu quis criar mais ou menos quase que o interior de um lar no Japão. Então, o que tem no lar no Japão? Você tem o tanso, onde põe as roupas, guarda-roupas, você tem o kimono, você tem o recipiente para comida e você tem a mesinha onde ele senta. O japonês não senta em cadeiras, então isso aqui é onde ele se senta, isso aqui é onde põe o braço. E aqui você tem os obis, que são esses cintos que amarram os kimonos.
Fausto, tem uma peça que chama muita atenção quando a gente chega aqui na exposição, que é essa cama. E ela tem uma relação com o Brasil, é isso? Exatamente, é uma coisa extremamente interessante. Na realidade, essa cama veio da região de Hyderabad, Andhra Pradesh, do sul da Índia, cujo sultão de Hyderabad tinha muito contato com os portugueses, eu estou falando do século XVII, XVIII. E ele tinha muito contato com os portugueses e essa madeira foi levada pelos portugueses e é jacarandá da Bahia. Então é madeira brasileira que foi feita no mobiliário indiano. A arte sobre papel, como desenhos e xilogravuras, foi reunida nesta sala, onde há trabalhos do Japão, da China, da Índia e do Vietnã, onde os pôsteres da época da guerra contra os Estados Unidos eram feitos individualmente por artistas locais. A gente vê aqui mães com crianças, mulheres engajadas, isso foi determinante para essa guerra. Exatamente. E também você verá que esses pôsteres, eles não são impressos, eles são pintados, um a um, porque como os Vietcongs, que eram os resistentes do Vietnã, não tinham acesso às impressoras nas cidades, então eles pintavam por um. E a gente está vendo a época, 1968, 1970, em plena guerra do Vietnã. Então isso aqui mostra a resistência e o quanto a ideologia pode influir nas artes. Esta parte aqui, que representa a China, eu quis fazer quase que levantar, como eu fiz no caso do Japão, levantar o gabinete de um literati, ou literato. Quem eram esses literatos? Esses literatos eram os membros da aristocracia chinesa. Isso aqui é um recipiente, chama-se biton. Esse recipiente biton é para botar os pincéis para os pintores, os literatos, para escreverem. E esse biton é feito pelo maior artista, escultor desse tipo de peça da dinastia Ming. O nome dele é Sanson. E isto aqui nem no Metropolitan tem. Isso aqui é uma coisa, foi um achado, graças a Deus, eu tive muita sorte de encontrar isso. Esses aqui são objetos que eram colocados nos túmulos, principalmente dos nobres, porque eram coisas de ritual muito caro. E na China acreditava-se que a vida não acabava com a morte, que ela prosseguia. Então, isto aqui é para atender o defunto depois da morte. Inclusive, essa barcaça aqui, que eu acho que é muito interessante a gente ver, porque nessa barcaça indica que o morto tinha a ver com navegação. Isso aqui é muito raro. Isso aqui eu estou falando, a maioria dessas peças são da dinastia Han, século II a.C., século II depois de Cristo. Outra vitrine exibe itens da região do Tibete, do norte da Índia e da Ásia Central. São adereços e trajes cerimoniais, como esta roupa feita com peças de prata, usada pelos homens nos casamentos. Ao longo de toda essa exposição, Mianmar tem um setor muito especial, que é aqui onde a gente está no início dessa ala. Fala um pouco da importância dessa região. Eu acho que o mais importante que a região, que é por si mesmo muito importante, é o fato de que ela é muito pouco conhecida. Muitos poucos museus no mundo têm alguma coisa em Mianmar, porque Mianmar esteve fechado para o mundo até recentemente. Agora que você começou a se abrir. O início da abertura de Mianmar, na realidade, parte a partir de 2012, 2013. Eu estive lá em 2015. Então, eu tive acesso a todas essas obras que, atualmente, os museus ainda estão procurando. Então, eu quis trazer justamente para iniciar o público brasileiro a uma cultura importantíssima, mas que até agora ficou desconhecida. Esta exposição, esta coleção aqui, abre o MON e o Brasil para a Ásia. Para um breve intervalo. A seguir, você vai ver como são conservados e armazenados os livros raros da Biblioteca Pública do Paraná. Fique por aí!
volta com Identidade Paraná. E olha só que iniciativa bacana! Os servidores do Tribunal Regional Eleitoral se uniram e formaram a banda Fora da Pauta, mostrando que a paixão pela música pode ser compartilhada dentro e fora do ambiente de trabalho. O dia a dia do Tribunal Regional Eleitoral envolve as atividades nos setores e dezenas de cerimônias. Desde o ano passado, esses encontros formais ganharam um toque artístico com a criação da banda Fora de Pauta, composta por servidores da casa. As apresentações são muito agradáveis. A gente chega no evento, já tem música, todos os servidores, né, que compõem a banda são os servidores da casa, são os nossos colegas. Aí a gente também consegue enxergar no nosso servidor o outro dom que ele tem. Essa banda abrilhanta, deixa um ambiente alegre, é um ambiente que normalmente é um ambiente de processo, onde se julga pessoas, onde se julga fatos e coisas, e a banda acaba por fazer com que o ambiente fica um pouco menos carregado e deixa um ambiente alegre. Simone é técnica judiciária há mais de 10 anos. Quando encerra a rotina, ela segue direto para o auditório, onde encontra com os outros participantes da banda, todos funcionários do TRE. Eu vejo a banda como um grande ganho de qualidade de vida, tanto das pessoas que estão participando, que é super divertido, como também das pessoas que estão assistindo, porque vamos combinar que formalidade, né, essas solenidades formais, elas costumam ser meio chatas, né? Você fica meio com sono. Aí você bota lá uma banda fazendo uma musiquinha, já dá um outro toque. O grupo ensaia canções populares e paródias, muitas delas escritas pela Simone. Toda semana, essa turma se reúne depois do expediente para os ensaios. Além de participar das solenidades do tribunal, eles também são convidados para participar de apresentações fora daqui. Eles já reuniram dezenas de pessoas num show no Teatro Paiol, onde arrecadaram doações para uma ONG que promove atividades para crianças carentes. Até o presidente do tribunal se juntou à banda, formada por profissionais de diversos setores. Hoje, já são 21 pessoas no grupo. Teve um reflexo assim, direto na vida e no trabalho dos servidores que participam. Tinha pessoas aqui que a gente observava que estavam andando aí cabisbaixo, às vezes desanimado, alguns a gente tem, sabe, até que já tinha tempo de aposentadoria, poderia ter se aposentado. E quando começou a participar aí dessa atividade cultural, esqueceu da aposentadoria, esqueceu de tudo e está funcionando bem, tanto na banda, tocando de uma maneira maravilhosa, e também no ambiente de trabalho melhorou muito. Essa ideia assim, surgiu e foi muito bem-vinda, porque a gente sente que o clima ficou mais leve, as pessoas têm uma receptividade muito boa com a gente, acolhem, né, o que a gente apresenta, e a gente sente assim que o ambiente fica mais tranquilo, melhor para trabalhar. Com a proximidade das eleições, essa turma vai ter um ano de muito trabalho. Mas eles garantem que as atividades da banda vão deixar a rotina mais leve dentro e fora do tribunal. Cada pessoa, além do seu trabalho, no ano eleitoral a gente assume outras funções, a gente fala de várias equipes que vão trabalhar no ano eleitoral. Eu sou treinador de mesários, outra pessoa vai trabalhar com propaganda, outra pessoa vai trabalhar com prestação de contas, são vários encargos, além do que a gente faz. E a gente vai fazer uma coisa mais espaçada, procurar fazer bem menos, para a gente conseguir dar conta disso, mas sem deixar de perder essa nossa alegria. Vamos fazer bem menos coisas, mais focadinhos, fora do horário de trabalho, assim, para a gente não atrapalhar nossas funções normais, mas a gente vai manter isso. Nesse ponto a gente vai levar a vida na flauta, no violino, na zabumba, no baixo, na guitarra, na bateria e tudo que dá para fazer. Você sabia que a Biblioteca Pública do Paraná possui livros que não podem ser emprestados por qualquer pessoa? São as chamadas obras raras. E o Identidade Paraná te mostra agora como esses livros são conservados e armazenados. É no setor de obras raras da Biblioteca Pública do Paraná que Débora encontra o material de que precisa.
A pesquisa é sobre uma comunidade polonesa na cidade de São Mateus do Sul. As obras e documentos antigos guardados aqui, do fim do século XIX, são essenciais para a historiadora. Ano passado eu pesquisei um mapa do Paraná em polonês, que foi muito interessante, assim, ter uma ideia, assim, uma divisão do estado do Paraná, né, dessa maneira. E o ponto interessante foram essas enciclopédias polonesas do metade do século XIX. Então, assim, o que tem aparecido de informação diferenciada, eu tenho pesquisado. Para consultar os livros desta sala, é preciso agendar um horário. O manuseio é feito com luvas e as obras são selecionadas com acompanhamento dos funcionários. O ambiente também é controlado. Para o usuário ter acesso ao livro, precisa estar com luva, máscara também, por conta do pó, do fungo que pode ter no livro, né? Para tirar fotos também é sem flash. Os livros ficam em uma temperatura de 18 a 20 graus para conservação dos livros, né? E na janela também tem películas para filtrar os raios do sol, né? Este livro, escrito em italiano arcaico, é de 1687. Outro destaque do setor de obras raras é a coleção de ex-libris. São rótulos que eram colocados na contracapa do livro para identificar o dono. A obra mais antiga da Biblioteca Pública do Paraná é este exemplar, Orlando Furioso, de 1584, escrito pelo italiano Ludovico Ariosto. Para a gente ter acesso à história, né, de tantos anos atrás, é um portal, assim, né, pro passado. Um verdadeiro tesouro que tem aqui. Tesouro pra gente, né, ter ideia do que acontecia. Os livros que nós vimos lá na sala de obras raras passam também por aqui, o setor de conservação curativa. Todo o processo feito aqui é essencial para que as obras possam ser consultadas e preservadas. Um livro, para chegar ao ponto de ser restaurado, é a última coisa a ser feita. Então, a gente faz todo o processo de higienização e acondicionamento para manter esse material sendo consultado, manuseado por mais tempo, conservar a vida útil dele, para aumentar esse tempo. Todas as obras precisam ser higienizadas. A primeira etapa é tirar a sujeira externa. Na capa, a limpeza é feita com pó de borracha. E depois, com muito cuidado, começa o processo interno, página por página. Um trabalho manual e demorado, mas com um valor inestimável. É valioso o nosso trabalho, ele é precioso. A gente está lidando com algo que diz respeito à história da humanidade, a época de vidas distintas que a gente não teve acesso e a gente conhece através disso. Chegou a hora das nossas dicas culturais. Com seus sucessos já eternizados, o cantor Frejá traz para o Paraná o acústico voz e violão. Eu procuro um amor, uma razão para viver, e as feridas dessa vida eu quero esquecer. Na sexta-feira, ele se apresenta em Maringá e no sábado o encontro será com o público de Londrina. Informações e ingressos no site Disque Ingressos. E não saio sem ela de longe. O Teatro Positivo em Curitiba recebe o humorista Marco Luque com sua apresentação Todos por Um. O espetáculo traz divertidas histórias dos personagens já conhecidos, como Mustafari e Ed Nerd. Estou no Japão em busca de amigos. Farei muitos amigos aqui. Você pode me dar um abraço? Um abraço! Mais informações você encontra no site Disque Ingressos. Curitiba recebe até o dia 22 de março o espetáculo Dois Perdidos numa Noite Suja. Na trama, a história de dois personagens que, além de um quarto, dividem a vida, os sonhos e as tensões do trabalho. Informações no site do Teatro Guaíra.
Para a alegria dos amantes da música gaúcha, o grupo Os Serranos se apresenta em São José dos Pinhais nesta quinta-feira. Ingressos no site Ingresso Nacional. Está em cartaz no Guairinha, em Curitiba, o musical Happy Days ou O Futuro Vem Antes. Com um elenco jovem e unindo teatro, música e dança, o espetáculo revive a história das décadas de 50 e 60. Ingressos na bilheteria do teatro ou pelo site Ticket Fácil. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. De volta com Identidade Paraná, aqui no Centro Histórico de Curitiba. A Bienal Internacional de Arte Contemporânea já terminou, mas alguns nomes da arquitetura paranaense fizeram parte do evento e seguem com uma exposição até o dia 20 de março no Museu Universitário da PUC. Da PUC, no Prado Velho, estão reunidos trabalhos de diferentes épocas. De um lado, imagens de igrejas e templos, marcos da arquitetura local. Do outro, há projetos contemporâneos executados na capital. Nós temos na arquitetura antiga muitas influências, né? E um estilo meio eclético. A gente pode encontrar várias vertentes da arquitetura do mundo numa Curitiba, né? Até chega a ser uma coisa turística aqui. E a arquitetura, ela é arte, ela é cultura. Então, as BEA estar aqui dentro com as exposições, os projetos, ela está no lugar certo, dentro do museu. Então aqui a gente pode mostrar para a sociedade as diferenças de projetos, especificações. Aqui tem projetos, né, de casas, prédios, hospitais, igrejas. Então é importante ter essa consciência que quando a gente viaja para um lugar, a gente conhece a arquitetura daquele lugar para conhecer a sua cultura, a sua sociedade. Ao todo, são 39 projetos atuais, realizados por arquitetos de Curitiba que seguem conceitos de sustentabilidade aliados ao conforto e ao bem-estar. Este encontro de épocas permite ao visitante perceber a evolução de técnicas, materiais e a influência da arte na criação de espaços funcionais. É um registro muito exuberante, o registro arquitetônico. É um registro que realmente abraça e inclui toda uma cultura, toda uma civilização, passa por tecnologia, passa por o belo a cada momento, pelo uso, pelos costumes. Então é alguma coisa de muito relevante e muito importante para um conhecimento geral. A Orquestra Sinfônica do Paraná apresenta a terceira edição da série Clássicos Universais. Desta vez, o concerto homenageia a trilha sonora de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Foram dias intensos de ensaio até alcançar a execução perfeita. 2001, Uma Odisseia no Espaço é um filme de ficção científica de 1968, produzido e dirigido por Stanley Kubrick. A obra se tornou um clássico por falar sobre a evolução dos homens, abordando o uso da inteligência artificial e a vida extraterrestre. O roteiro ganhou força com a trilha que marcou o cinema mundial. As cenas do filme com essa música são uma combinação perfeita e nós fazemos uma pequena homenagem ao Sr. Kubrick tocando essas músicas, destaca o maestro alemão Stefan Geiger.
concerto muito desafiador para a orquestra, todas as peças são num altíssimo nível de exigência técnico e parte das músicas que a gente vai tocar foram utilizadas pelo Kubrick no 2001, Odisseia no Espaço, mas são peças de um repertório tradicional já das orquestras sinfônicas, né? A única peça que foi escrita especialmente para o filme é o John Williams, né? O Close Encounters of the Third Kind, que é o Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que a gente vai tocar uma pequena suíte dos temas que acontecem por todo o filme. Então uma coisa que eu recomendo para todo mundo é, antes de vir ao concerto ou depois do concerto, assistir os filmes e entender a relação que as peças têm com a linguagem visual do filme. 2 apresentações da orquestra reuniram alunos de escolas públicas. Os jovens puderam apreciar ao vivo uma das trilhas mais impactantes do cinema. As trilhas são obras musicais extremamente complexas, extremamente consolidadas no mundo musical, mas a interlocução com o cinema ela é uma maneira muito eficaz de democratizar, de tornar um acesso muito mais imediato a essas obras. Então, esse diálogo com cinema, música, é sempre uma forma de democratizar o acesso à música erudita, que também é um dos grandes objetivos do IAOSP e da própria Orquestra Sinfônica do Paraná. A gente se despede do belo Centro Histórico de Curitiba. Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube TV Paraná Turismo. E também você pode enviar um e-mail com sugestões e dicas. Eu espero você no próximo Identidade Paraná. Tchau, tchau.